Olá, seja bem-vindo. Vamos dar continuidade ao Apocalipse sem mistério e vamos falar da abertura do quinto e sexto selos. Tá? Então a temática que vamos trabalhar aí, além de dar uma retomada na abertura dos outros selos, vamos falar das almas que aparecem debaixo do altar e as catástrofes cósmicas que acontecem na Terra com a abertura do sexto selo. Tá, ok? Então vamos lá, vamos para a nossa apresentação. Então, antes de mais nada, é importante a gente dar uma recapitulada aí, sabendo que no capítulo 5 nós vimos aí o Cristo glorificado, ele que é o único digno de abrir os selos. Aparece a igreja já arrebatada e já galardoada depois do tribunal de Cristo, representada pelos 24 anciãos e os 4 seres viventes. Então Cristo começa a abrir o selo que nós vimos semana passada. Tá ok? Vamos lá. E a abertura do primeiro selo representa o anticristo, tá? Então o cavaleiro que vem assentado sobre o cavalo branco é o anticristo, tá? E uma coisa importante que é importante ressaltar aí, o período da 70ª semana de Daniel apresentada só começa quando o anticristo fizer o acordo, tá? Um acordo com muitos. Aí começa 7 anos, aí pode ser contado com 7 anos. Mas a abertura do primeiro selo acontece antes. Tá? Então é uma situação que seria um pouco contraditório eu já falar que já começa a tribulação justamente na hora que Cristo já abre o primeiro selo. Tá? Porque ele tem, como diz Daniel 9:27, ele fará acordo com muitos por uma semana, por 7 anos. Tá? Então, após o acordo, podemos contar 7 anos. Mas Cristo abre o primeiro selo. Tá? Como mencionei no outro vídeo, alguns intérpretes tentam acreditam que seja Jesus esse primeiro cavaleiro, mas não, tá? Porque Cristo é apresentado lá no capítulo 19 como o cavaleiro que vem no cavalo branco, mas esse é um outro cavalo, tá? Então faz parte dos 4 cavaleiros iniciais aí da abertura do selo. E, sabendo, o primeiro selo representa o anticristo. O segundo selo é o cavalo vermelho, representando a guerra, tá? Então é feito um acordo com muitos e depois certamente haverá um tumulto mundial aí, mas será representado aí pela guerra. O império do anticristo não será um império tranquilo. Sempre todos os grandes impérios da antiguidade tiveram posições e assim será também com o império do anticristo. Tá? É só ler um pouquinho lá no capítulo 37, no capítulo 38 e 39 de Ezequiel, fala da invasão de Gog, e aí a gente começa a ver algumas situações que vão acontecer no período tribulacional. O terceiro selo é o cavalo preto, representando a fome. Tá? Então não é difícil de prever que depois de muita guerra, tá? Algumas concessões vão estar acontecendo, alguns problemas de abastecimento e a fome vai ser algo que vai acometer toda a Terra. Será uma fome mundial. E o quarto selo, tá? Esse representado pelo cavalo amarelo aí é o único que apresenta o nome do seu personagem, que é a morte, tá? Então nós temos aí a morte vinda aí após a fome. Muita mortandade acontecerá nesse período e eu acredito aí que já com um período de tribulação já acontecendo, já perto do terceiro ano, tá? Eu acredito que vai ser mais ou menos assim pelo nível dos acontecimentos que vão estar se sucedendo. E a morte, pelo que nós vimos aí, ela levará 1/4 de toda a Terra. Digamos aí, nós vamos estar em 7 bilhões, 7 milhões e meio, 8 bilhões. Digamos que seja 2 bilhões de mortes haverá nesse período após a abertura do quarto selo. E vamos aí adentrando aí nossa temática de hoje, que é a abertura do quinto selo. Vamos lá. Nós vemos aí a imagem das almas embaixo do altar. Vamos ler o texto. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Apocalipse 6:9. Então nós temos aí, como vocês estão observando, nós temos aqui as almas. Estamos observando aqui o altar visto de um ângulo oblíquo aqui, tá? De baixo para cima que nós vemos, e vemos aí almas, tá? É um desenho, uma ilustração para poder representar aqui esse texto, tá? É fácil encontrar esse tipo de imagem na internet, tem algumas outras, mas eu achei essa mais propícia, tá ok? Então, as almas debaixo do altar. E aí,
o texto já é bem claro, já diz que são aqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Então, digamos que a igreja já foi arrebatada e muitas pessoas se converteram, tá? Muitas pessoas se converteram em Jesus, porque além de estar acontecendo todo o tumulto, também haverá a pregação das testemunhas que eu vou falar para vocês. As duas testemunhas irão estar pregando, tá? Então haverá salvação na tribulação. Tá? De outra forma, não haveria necessidade de ser pregado o evangelho pelas duas testemunhas e nem pelo anjo. Tá? Então, essas vidas aqui debaixo do altar são as pessoas que vão ser mortas na tribulação por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Então, as pessoas vão sair testemunhando da sua fé nesse período. Tá? Vai estar acontecendo outras coisas e no decorrer do livro do Apocalipse nós vamos entendendo alguns fatos, a gente consegue encaixar certas situações. Então vamos lá, continuando. E clamaram com grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ok, então eles estão cobrando vingança, tá? Mas não é uma vingança como nós temos aqui de conhecimento nosso, tá? A vingança de Deus é algo justo, é algo que realmente vai estar indo de acordo com os pecados que o mundo teve para com estes que estão debaixo do altar. Vamos lá, isso está no versículo 10. Vamos para o próximo versículo. E foram dadas a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos, que haviam de ser mortos, como também eles foram. Tá? Então, o número de almas que estão debaixo do altar não estava completo. Então eles tinham que aguardar um pouquinho, e esse número de almas ele iria se completar, tá ok? E até que se completasse, eles tinham que aguardar um momento, tá ok? Então Deus vai fazer algo completo com respeito à vingança dos que foram mortos por causa da sua palavra, tá? E do testemunho que eles deram no período tribulacional, principalmente no primeira metade, tá? Na primeira metade, que são de 3 anos e meio, ou 42 meses, como nós vamos ver posteriormente. Isso está no versículo 11 do capítulo 6. Então vamos lá, a abertura do sexto selo. Então, já vimos o cavalo branco, o vermelho, o preto, o amarelo e o quinto selo, que é as almas debaixo do altar, que representam os mortos no período tribulacional. Então, agora a abertura do selo, do sexto selo, representa aí as catástrofes cósmicas que vão acontecer na Terra. Vai acontecer muita coisa. Então, na abertura do sexto selo, temos aí no versículo apontando o seguinte: E vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto. Tá? Haverá um grande terremoto que vai ser um terremoto em escala global. Tá? E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue. Então é algo que vai abalar a Terra e vai abalar as estrelas do céu, os astros. Né? Vamos lá, versículo 13. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Então é algo que vai abalar praticamente o universo, tá? Então, um terremoto em escala global, o sol escurecendo, a lua se tornando como sangue, e ainda tem mais um detalhe: as estrelas caindo como figos, tá? Verdes, quando a figueira é chacoalhada. Vamos lá, isso na abertura do sexto selo. Digamos aí que vai estar perto do período de 3 anos e meio já acontecendo. Então já aconteceu muita coisa e nesse pouco tempo, tá? Vamos lá que praticamente os juízos divinos vão se agravando cada vez mais. Mas ainda há um período de arrependimento nessa situação, pois estará tendo ainda a pregação do Evangelho. Então vamos lá ver o próximo versículo. E o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Ou seja, a situação geográfica como nós conhecemos hoje não será a mesma. Tá? A gente sabe das placas tectônicas aí em diversos lugares do mundo que vez por outra acontece ter aquele atrito e acontece grandes terremotos, mas vai acontecer em escala mundial, tá ok? Então a geografia como nós conhecemos hoje será alterada nesse período. Vamos ver aí.
E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. A gente pode analisar o seguinte: vai ser tudo modificado. O único lugar que o pessoal terá para se esconder serão rochas, grutas, tá? Porque vai ser algo tão tenebroso e tão amedrontador que as pessoas vão querer se esconder. Tá? Então, não tente analisar e interpretar o texto como o mundo como nós conhecemos agora, que o mundo vai ser praticamente todo alterado, isso segundo a palavra de Deus. Então, versículo 15. Vamos lá para o versículo 16. E diziam aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles. E quem poderá subsistir? Isso está no versículo 16 e 17. Tá, ok? Então, o pessoal vai preferir morrer no meio dessas catástrofes do que enfrentar a ira, porque é nítido que as coisas vão acontecer de forma gradual. E estamos aí praticamente nos juízos mais brando, porque o que virá daqui por diante será algo mais tenebroso, algo mais difícil, e realmente vai acontecer também a revolta do anticristo, tá? Vai acontecer a revolta, ele vai se voltar cada vez mais contra os santos, a nação de Israel. Os judeus estão se convertendo com a pregação das duas testemunhas, e aí algumas situações vão acontecer cada vez mais, vão se agravar, e é algo que a gente vai ver nos próximos capítulos. Tá, ok? Então aqui nós fizemos a abertura do quinto e do sexto selos, e a gente viu que os flagelos vão sendo agravados. Tá, ok? E para o próximo vídeo, já de antemão coloco, vamos falar dos 144 mil selados do povo de Israel, que praticamente vai acontecer de forma dentro de um parênteses dentro dessa história, a pregação do evangelho sempre acontecendo desde o início da tribulação, as pessoas vão se convertendo, e principalmente judeus vão estar se convertendo e pregando o evangelho, que serão esses 144 mil. Tá, ok? Espero que você tenha gostado. Tá, ok? É um tema que já começa a ficar um pouquinho mais denso, mas é algo que está na palavra de Deus, é algo que está por acontecer. Tá, ok? Se você estiver um pouco complexo para você, eu aconselho que você retorne aí e veja os outros vídeos, que a gente vai estar dando aí uma situação mais fácil de interpretação, de entendimento. Tá, ok? Deus abençoe sua vida e até a próxima.